Olá, sejam bem-vindos a mais uma Vacina de Pensamento. Nós hoje temos connosco Ana Luísa Amaral. A Ana Luísa Amaral é escritora, tradutora, professora universitária, fez um doutoramento sobre poesia de Emily Dickinson, lecionou durante muitos anos na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, publicou inúmeros textos académicos, é autora de vários livros de poesia, ensaio, teatro, ficção, literatura infantil, tem obras traduzidas e publicadas um pouco por todo o mundo e venceu inúmeros prémios, sendo que o último foi o Prémio Virgílio Ferreira 2021, atribuído pela Universidade de Évora. Olá, Ana Luísa, muito obrigado por ter aceitado este convite. Uma grande honra poder conversar consigo. Pronto, como sabe, este canal de YouTube intitula-se Vacinas de Pensamento e a ideia é precisamente levar os convidados a falar um pouco, a refletir sobre os livros, os autores, filmes, viagens, whatever, que tiveram impacto na sua vida e que de certa maneira, num sentido metafórico, os vacinaram para a vida. É uma expressão, é uma metáfora. E eu começaria precisamente por aqui. A poesia é para si um vírus ou é uma vacina? A poesia é para mim um vírus. Um vírus. É um vírus porque infecta, não é? Porque Claro. Uma vacina, normalmente as vacinas, eu penso que estas agora que eles inventaram, que agora estão, há algumas que são feitas com um bocadinho, eu não percebo nada de nada, não é? Já somos dois. Pronto, que é feito com um bocadinho do vírus, não é? Quer dizer, inoculam um bocadinho para que a pessoa desenvolva anticorpos, não é? Portanto, em princípio, se a poesia fosse uma vacina, e se eu tomasse essa vacina a vacina mais tradicional, essa, não é? Em que se inocula um bocadinho do vírus, neste caso um bocadinho de poesia, eu ficaria vacinada contra a poesia. E pronto. Mas não é nesse sentido. No sentido está vacinado contra uma série de pandemias. É claro. Mas eu acho que é um vírus, claramente é um vírus, porque é um vírus com o qual eu vivo já desde criança. Portanto, eu não posso realmente viver sem poesia, nem escrever, nem ler, não é? Porque eu acho que quem escreve é sempre um leitor, não é? Portanto, sempre. Não quer dizer que quem lê seja sempre um escritor, não é bem isso, mas realmente quem escreve é sempre um leitor e, portanto, eu adoro poesia, adoro poesia. Quais foram então os primeiros vírus que tomou que a marcaram tanto? Lembro, as primeiras coisas que eu li, eu acho que já disse isto, talvez, não sei, mais do que uma vez. O primeiro livro que eu li chamava-se O Patinho Feio. Aliás, eu não sabia ler ainda, foi a minha mãe que o comprou, eram os livros quadrados, assim, traduzidos, claro, não é? Porque é uma história tradicional, como sabemos, só que a minha mãe não conseguiu chegar até ao fim, porque eu desatei num berreiro, num choro desgraçado, porque o Patinho Feio, a mãe a determinado momento e os irmãos a expulsam, não sei se recorda disso, não é? Pronto. E, portanto, essa parte da história é só no fim que ele se transforma em cisne. Eu não deixei que ele se transformasse em cisne e tive um ataque de choro e pronto. O Patinho Feio foi devolvido e da livraria, para substituir o Patinho Feio, veio o Salgadinho de Chumbo. Ora, pior ainda, porque o Salgadinho de Chumbo nem sequer no fim tem redenção, não é? Porque eles, no fundo, melhor, a redenção é muito simbólica, não é? Eles acabam na lareira, como se lembra, não é? Portanto, queimados os dois, a bailarina de papel voa para dentro da lareira, portanto, morre nas chamas, digamos assim, o Soldadinho de Chumbo, a mesma coisa, e depois no fim é encontrado um coração em que eles se fundiram, mas é uma história terrífica para uma criança de 4 anos ou 5, e portanto foi ainda pior, foi pior a emenda que o soneto, não é? Lembro-me também, por exemplo, de ver, e eu isto por acaso, e eu até escrevi sobre isto, de ver numa papelaria, aqui não era uma livraria, uma papelaria que eu fui ao pé da escola em Sintra, porque eu vivi em Sintra até aos 9 anos, portanto eu sou de Lisboa, eu sou do Sul, e vim para cá com 9 anos de idade, então em Sintra havia uma livraria mesmo ao lado da escola onde eu andei, que uma papelaria, desculpe, que tinha também uns livros e tal, e então na montra havia os Lusíadas. E eu recordo-me que tinha um desenho de Luís de Camões com o olho tapado, e por baixo tinha um verso do seu soneto, Amor é fogo que arde sem se ver. E eu lembro-me de ficar fascinada, mas fascinada. Mas como é que é possível que amor seja fogo sem se ver? E ele, coitado, só vê de um lado.
tem o outro olho tapado, não é? Portanto, isto realmente eram para mim grandes dúvidas, porque eu fui muito pequena para a escola, percebe? Não, eu fui para a infantil, chamava-se assim, com 3 anos e meio, não é? Portanto, fui muito pequenina, nem era costume naquela altura, geralmente só se ia para a primeira classe ou coisa assim, mas eu fui muito cedo para a escola, pronto. E para aquele era um colégio particular. E pronto, eu lembro-me desses, claro, esses livros, depois um bocadinho, assim, a minha mãe comprou-me todos os números, havia uma revista, um bocadinho fascista, diga-se de passagem, porque era o Adolfo Simões Müller que editava aquilo, chamada Zorro, e eu tenho os números todos do Zorro, ainda hoje estão lá em cima no sótão. E no Zorro li, por exemplo, em Pinela, claro, em folhetim, porque aquilo era, chegava todas as semanas, Pimpinela Escarlate, por exemplo, li coisas do Dumas, li coisas engraçadas, e depois lembro-me também tudo aquilo que na minha geração se leu, não é? Que era desde os Contos da Alhambra, passando pelos Ivanhoes e depois um bocadinho mais tarde os 5, os 7. Poesia, o meu primeiro, digamos que o primeiro momento que eu me recordo de grande, mas grande impressão interna e comoção, e nesse aspecto tinha razão Emily Dickinson quando dizia que se leio um livro e ele torna o meu corpo tão frio que fogo nenhum o pode aquecer, sei que isso é poesia, quando ela dizia isto, e eu senti exatamente isto quando li O Cavaleiro da Dinamarca, do Sofia. Eu tinha então 9 anos, já estava aqui no Norte, portanto já tinha vindo para aqui, para Lessa. Eu venho de Sintra para Lessa, também é engraçado, porque eu não venho de Lisboa para o Porto, venho de Sintra para Lessa, mas nunca vivi no centro, digamos assim. E adoro viver aqui, não queria nada viver em Lisboa, embora adoro Lisboa, mas viver em Lisboa jamais. Gosto muito de viver em Lessa. E eu lembro-me que o Cavaleiro, quando ele está perdido na floresta, não é? E tenta encontrar a casa, digamos assim, eu senti, para já eu acho que a grande poesia, a grande arte, fala-nos sempre. Enfim, o que é um clássico, no fundo, não é? É a pergunta que nós temos que colocar às tantas. Um clássico eu acho que um clássico fala, antes de mais nada, da grande experiência humana. E eu acho que o Cavaleiro da Dinamarca fala disso, precisamente. A história é uma história muito simples, mas é a beleza das palavras. E é aquele fim em que o cavaleiro está completamente perdido, digamos assim. Não tem casa, não tem sítio para onde voltar. E eu, de alguma forma, sentia-me assim também. Porque eu odiei vir para o Norte, odiei. Eu sentia umas saudades loucas, o cheiro a Lisboa, o cheiro a Sintra. Eu, quando estávamos a chegar a Lisboa de carro, demorava na altura, demorava-se 8, 9 horas entre o Porto e Lisboa de carro. Lembro bem disso. Não é? Lembra-se disso? O Ronaldo até dizia que se chegava ali aos Carvalhos, perdia-se a autoestrada e só se voltava. Exatamente. O meu pai tinha amigos que pernoitavam em Coimbra. Está a ver, não é? Portanto, nós éramos dos poucos que íamos diretos, não é, para Lisboa. E eu lembro-me de pôr o nariz de fora e dizer já me cheiro a Lisboa e tal, depois dali de Lisboa ia para Sintra, não é? Mas aquele fim do Cavaleiro da Dinamarca, aquele final, aquela sensação de se estar no meio da floresta perdido, ou seja, de se estar de alguma forma exilado, não é? Dos outros e das coisas, eu senti-o e ainda hoje eu sei bocadinhos do Cavaleiro da Dinamarca de cor. Foi esse livro que é um poema, no fundo, porque a Sofia, ao escrever poesia, ao escrever para crianças, os seus livros para crianças são poesia, no fundo, eu acho. Foi esse e depois um outro poema que eu tinha também 9 anos e li, não, um bocadinho mais velha, porque aqui eu andava na 4ª classe, portanto eu vi fazer a 4ª classe aqui. 4ª classe é agora o 4º ano, pois. Portanto, aqui eu já estava no 1º ano do liceu, ou seja, no 5º ano, e numa coisa, a seleta literária chamava-se assim, seleta literária, não sei, recorda-se, era a seleta literária, mas é mais novo do que eu, portanto... De repente fiquei sem rede, aqui, às vezes não tinha... Pois, mas é mais novo do que eu, portanto... 52, fiz 52. Bom, pronto, 56, tá.
Pronto, 1956. Então, a Seleta Literária tinha um poema não é do Sinati, do outro, não é o Rui Sinati, é o... Espera aí um bocadinho, como é que ele se chama? Que chatice, agora de repente não me lembro. Isto de facto olha, a idade. O poema começa assim: não conheço este mar que me vem beijar os pés. O meu é mais azul, mais doce na ternura de espraiar. Ele é moçambicano. Nem mesmo estas palmeiras são iguais às da minha terra. Ai, que disparate. Bem, eu hei de lembrar-me, não é? Eu hei de lembrar. Daqui a bocado, se calhar, vai-se lembrar. Rui Knopfli. Já sei. Okay. Rui Knopfli. E este poema de Knopfli, que eu ainda me lembro, está a ver? Não conheço este mar que me vem beijar os pés. E aquilo, o meu é mais azul, mais doce na ternura de espraia. E, de facto, aquilo, mais uma vez, dizia-me imenso. O mar do sul não é este mar. Não é este mar, não é? O meu é mais azul, mais doce na ternura de espraiar. Nem mesmo estas palmeiras são iguais às da minha terra. E eu vivia em Lessa da Palmeira, ainda por cima, na altura em que Lessa tinha palmeiras ainda. Agora já não tem, tiraram-nas todas. Mas na altura tinha. Então... eu desde pequena, a minha mãe dizia-me poemas, sei lá, o Passeio de Santo António, por exemplo, que eu ainda hoje sei todo de cor, do Augusto Gil, eu dizia aquilo de cor e salteado, dizia aquilo na escola, não sei o que e tal, e eu já nessa altura escrevia, enfim. A primeira coisa que eu fiz é uma quadra, não é bem uma quadra, diz outono, chegou o outono, as folhas que outrora foram verdes e belas, hoje são amarelas. Belas outrora, amarelas agora. Pronto, foi a primeira coisa que eu fiz, ainda nem sabia muito bem escrever. Mas as primeiras leituras foram estas. E eu estava aqui a ouvi-la falar e estava-me a lembrar das noites extraordinárias que eu passei no Pinguim Café. A Ana Luísa também costumava passar sim, de vez em quando ia lá, sim. Com o Castro Caldas, a provocar-nos a todos. Eu também disse lá, porque eu estava a ouvi-la falar, eu disse muitos poemas lá. Aliás, foi aí que eu conheci o Luís Fernandes, o nosso amigo. Pronto, foi através precisamente dessas noites de poesia e ao ouvi-la falar, relembrei-me de uma série também de poemas que me foram muito impactantes. Mas voltando à Ana Luísa, e portanto, isso acabou, de certa maneira, por marcá-la para sempre. Portanto, hoje, quer dizer, a carreira que depois seguiu, de alguma maneira, está relacionada com isso. Faz essa ligação. Nunca tinha pensado dessa maneira. Nunca tinha pensado nessa maneira. Não, porque eu acho que para mim, sabe, eu escrevo porque preciso de escrever, quer dizer, eu não... Eu sei, mas depois que faz uma carreira também, depois ligada ao ensino, portanto, mas isso, olha, isso até tem uma história curiosa. O meu pai queria por força que eu fosse para engenharia química. Pergunto-me porquê. Até hoje eu não sei. Aliás, há até uma história bem estranha, sabe, que eu quando entrei para a faculdade, porque eu queria ir para letras, o meu pai, durante o primeiro ano de faculdade, chegou a dizer aos amigos que a filha dele andava em engenharia química, olha que é um bocado, palavra que não é um bocado... Em denegação completa, em denegação. Não queria aceitar, estava convencido que ia voltar atrás, se calhar. Não faço ideia nenhuma, mas um amigo do meu pai disse, mas afinal, Anita, mas afinal tu estás em letras. Mas o teu pai disse-me que estavas em... É uma outra espécie de química, que é uma outra espécie. Eu ainda estava na engenharia química neste momento, ainda estava a tentar, era Dux, não sei quantos anos, não é? Quer dizer, há 40 anos que estava a tentar fazer o curso, com certeza, não? Ainda por cima química, que eu odiava. Bom, mas a Ana Luísa mexe com a química das pessoas, de outra forma. Não, mas sabe, eu queria ir para Românicas, era o meu sonho. E o meu pai disse, era o meu sonho, era ir para Românicas, era literatura portuguesa. Mas o meu pai, eu na altura era uma jovem, aliás, havia um livro que me dizia muito, durante muito tempo, que era o livro da Simone de Beauvoir, Memórias de uma menina bem comportada. Eu fui uma menina muito bem comportada, aí até aos meus 19 anos, talvez 20 anos, fui muito bem comportada. Muito cumpridora, muito respeitadora, muito, etc. Enfim, respeitadora continua a ser no bom sentido, não é? Não é cá agora, mas fui muito bem comportada e fiz aquilo que os meus pais queriam, eu fazia. Então, o meu pai disse, ao menos em letras, se vai para letras, ao menos que não sejam românicas. Eu tenho uma tia que é poeta, Manuela Amaral, é a minha tia. Não sei se tinha a ver com isso, meu pai, que era irmã do meu pai, o meu pai dava-se muito mal com ela, não sei se seria isso, mas eu acho que não era isso, eu acho que ele tinha algum, meu pai tocava piano maravilhosamente,
E era um homem com uma sensibilidade extraordinária, mas tinha medo daquilo tudo, sabe? Eu acho que, não sei, porque ele queria ser, e era, o meu pai era de engenharia, o meu pai queria ser, e foi durante muitos anos, empresário. Mas o empresário não era ele, era a minha mãe, porque a minha mãe apostava de negócios. O meu pai, a primeira coisa que fazia, mal chegava a casa, era sentar-se ao piano e tocar. Era. Portanto, isto é que ele queria, percebe? Eu, de alguma maneira, não sei se havia ali, eu não sei. Também, olha, não vale a pena, nesta idade, tentar explorar isso, não é? Mas não deixa de ser, olha que eu nunca falei nisto, não deixa de ser, pois, não deixa de ser curioso. Então, o meu pai disse, já que vai para letras, nem pensa em ir para românicas. Então, nesse caso, vai para alemão, para inglês e alemão. Que, enfim, sempre tem outra projeção, outro futuro. Claro, tradução. Faz traduções. Exatamente, sempre é outra coisa e tal. E lá fui. E lá fui eu para as germânicas, contrariada, não fiz alemão, só fiz inglês, naquela altura, foi aquela altura de 25 de Abril, em que eram os alunos que inscreviam os outros alunos, então perguntaram-me, opá, tu queres alemão e inglês ou queres só inglês? Eu disse, opá, mas isso o quê? Opá, olha, se for só inglês não tens que aturar alemão. Disse, então quero, pronto. E então fiz mais cadeiras de opção do que outra coisa, percebe? Foi um ano, eu tenho um curso completamente louco, e pronto, e fui para as germânicas, mas quer dizer, eu nunca pensei em ser professora. Eu acho que, olha, foi como eu escrevi a minha tese de doutoramento. Eu, quando escrevi a minha tese de doutoramento, eu não sabia como é que ela ia acabar, sabe? Palavra de honra, eu nunca tive um plano exato para a tese de doutoramento. Eu queria trabalhar, obviamente, o excesso em Emily Dickinson. Agora, o que é que eu vou pôr ali naqueles capítulos todos? Eu não sabia muito bem, percebe? Eu tinha amigos que me diziam assim, acabei o primeiro capítulo, acabei o segundo, eu disse, aqueles acabaram já o primeiro, porque eu tinha um bocadinho do primeiro, um bocadinho do terceiro, um bocadinho do quinto, aqui eu estava, e depois pronto. Foi-se construindo. Exatamente, foi-se construindo, não é? Assim. Então, eu quando fiz o curso, quando acabei o curso, eu não sabia muito bem o que é que ia fazer, sabe? Nada. E concorri, foi uma amiga minha que me falou, foi a Rosa Martel, que me falou na Lumen, que me arranjou o primeiro emprego na Lumen, e depois dei aulas na Trofa. Entretanto, concorri aqui para o Porto, e logo a seguir, um colega meu, um professor da faculdade, disse-me, Ana Luísa, não quero concorrer à faculdade. Eu concorri e fiquei, pronto. Mas quer dizer, sabe, eu nunca pensei... Não foi nada planeado. Nada, eu nunca pensei, aliás, eu até concorri para uma fábrica de botões, veja lá, não fiquei. Me puseram uma máquina de escrever à frente, meus pais não sabiam, mas eu não queria, foi o ano do serviço cívico, e eu não queria ficar a depender deles, não queria, então queria ganhar o meu dinheiro, na altura, não é? Nós dávamos explicações para ganhar dinheiro, e eu concorri aqui para a Maia, uma fábrica de botões, só que me puseram a máquina de escrever à frente, tapada, eu não sei de geografia, e aquilo foi uma desgraça. Passado um mês ou o que é que foi, recebi em casa uma carta a dizer muito obrigada pela prestação das provas, mas não foi aprovado, não ficou. Portanto, eu às vezes penso, imagino que eu tinha ficado na fase, não sei o que aconteceria, não sei. Uma história muito engraçada. Uma vez a minha mãe concorreu por mim para um trabalho para ser técnico de música, eu mais me esqueço. E eu fui à entrevista e cheguei lá, puseram-me uma coisa cheia de botões à frente e disseram-me assim, equalize-me isto. E eu fiquei a olhar para o senhor. Equalize-me isto, não fazia a menor ideia que é que o senhor estava para ali a falar. Pronto, agora de repente também me lembro. Pois claro. Portanto, nada foi planeado, nada. A única coisa que eu sabia e que eu queria realmente era, eu de facto adorava escrever. Eu não podia, eu não passava sem escrita, nunca passei sem escrita, percebe? Preciso escrever. Até porque, repare, o meu primeiro livro, eu tenho já 33 anos. Minha Senhora de Quê é publicado em 1990, não é? Portanto, antes disso, eu nem sequer pensava em publicar. Foi a Maria Irene Ramalho, de Coimbra, que me disse, Ana Luísa, publique, era a minha orientadora na altura, quer mestrado, quer doutoramento, tenho que publicar, e eu, pronto, lá publiquei, mas quer dizer, não era... Ainda bem que ela existiu. Pois, acho que sim, mas quer dizer, não era uma... sabe como é? Não estava planeado, mais uma vez. Não, agora, eu preciso escrever, eu tenho que escrever.
Eu não sei viver sem escrita. Pronto. Há pouco falou da Simone de Beauvoir, eu sei que a Ana Luísa também está muito ligada ao feminismo. Sim, sim. Seguramente claro. Também foi uma autora que foi muito importante para si na sua formação. Não só o livro que falou há bocado, mas eventualmente o Segundo Sexo e outros livros da Simone. E uma das não, quer dizer, não tem que ser por aí, mas uma das perguntas que eu faço sempre aos meus convidados é sugestões de leitura, por onde começar? Porque, repare, eu estou a pensar muito concretamente nos meus estudantes de Belas Artes. Eu sei que o feminismo hoje tem imensa força, muitos dos meus alunos e alunas estão muito interessados nesse assunto, mas às vezes andam um pouco perdidos ou perdidas. E uma das perguntas que eu costumo fazer sempre às pessoas que entrevisto é sugestões de leitura, por onde começar, o que é que a Ana Luísa sugere? Para o feminismo? Para o feminismo, por exemplo, mas não tem que ser. Agora foi eu que me baralhei um bocado. Sim, portanto, sim. Só por causa da Simone de Beauvoir. Sim, por causa. Eu, sinceramente, acho que começar em o segundo sexo é assim um bocadinho. Não, livraço, mas é um livraço. Eu fiquei muito impressionado quando li o livro, perfeitamente fiquei. Eu acho que é um livro extraordinário, não é? Mas há um outro, nós temos um livro maravilhoso que é Novas Cartas Portuguesas. Sem dúvida. Novas Cartas Portuguesas é um grande livro. Agora, é difícil, não é um livro fácil, obviamente. Há um livro pequenino, mas ele está esgotado. Mas quer dizer, mas fala, por exemplo, de poesia. Deixa ao seu critério. Está bem, completamente ao meu critério. Completamente ao seu critério. Porque eu faço sempre esta pergunta. Por onde começar? Que livros é que sugere? Quem se quiser contaminar desta forma, como a Ana Luísa foi, já deu uma série de livros, já deu uma série de sugestões. Mas quem se quiser contaminar, quem quiser seguir este caminho, digamos assim, quem quiser apanhar estas doenças, sim. O que é que sugere? Quem se quiser infectar com estas coisas, não é? É que é realmente tanta coisa. Olha, eu sugiro, por exemplo, para os mais novos, quer dizer, se tiverem uns 18 anos, 19 anos, que sabe, olha, eu se calhar vou falar de um livro meu, mas não é por ser meu, é porque realmente é um livro de ensaios, Arder a Palavra e Outros Incêndios, que eu acho que as pessoas são capazes de achar graça, porque tem vários ensaios e eu acho que tem as coisas talvez mais, não sei, cá em Portugal talvez eu tentei falar um bocadinho do que é hoje em Portugal, e não só em Portugal, mas em Portugal sobretudo, o feminismo, os estudos de género, a diferença entre, são coisas diferentes, estudos de género, estudos feministas, teoria queer, estudos queer, homossexualidade, heterossexualidade, transexualidade, portanto, todas essas diferenças, no fundo, porque nós somos todos diferentes uns dos outros, quer dizer, esse princípio inicial, não é, de que, felizmente, somos todos diferentes. Quer dizer, não há duas mulheres iguais uma à outra, portanto, não é só homens e mulheres, é os seres humanos, não é? Os seres humanos, cada um de nós tem uma impressão digital. Eu costumo, às vezes vou às escolas e digo aos meus miúdos, aos meus miúdos, aqueles com quem falo, não é? Vocês já pensaram que não há duas folhas, isto é do António Gedeão, por acaso, não há duas folhas iguais em toda a criação. Ele tem um poema que começa assim. É engraçado, mas é verdade. Não há duas folhas de árvore iguais uma à outra. Isto é uma coisa impressionante, já viu? E a quantidade de folhas que tem uma árvore, os milhões de folhas, e os milhões de folhas que caem, não é? Quer dizer, não há duas folhas iguais, não é? E se a gente vir 3 ou 4, as árvores comunicam umas com as outras, não é? Olha, eu, por exemplo, há um autor que se chama Pergogine, que, como é que se chama o livro? Não é A Seta do Tempo, é... Eu posso... não tem que ser... Depois manda-me, eu coloco... E depois coloca, não é? Porque eu gosto muito de coisas sobre física, sabe? Muito. Olha, há um poeta... Para tirar o pai, que o pai queria química e... Pois, mas não é química. Não é física. Eu sei. Estou a meter contigo, estou a brincar. Olha, por exemplo, eu posso dizer livros em estrangeiros também? Claro, com certeza, evidente. Ainda por cima para os nossos estudantes que hoje em dia falam muito melhor. Pois é. Olha, eu, sinceramente, William Blake.
Okay. O poeta William Blake. Sim, sim. Na Belas Artes faz todo sentido. Diga? Para Belas Artes faz todo sentido. Claro, né? É claro, não é? E ainda por cima arranja-se, por exemplo, o Songs of Innocence and of Experience, há edições que custam para aí 8, 9 euros ou libras, não é? Se mandarem vir por aquela, o Book Depository, por exemplo, que são facsimiladas, que é uma edições facsimiladas das canções de inocência e de experiência de Blake, que é uma coisa extraordinária. William Blake escreveu no século XVIII esta coisa extraordinária: Some are born to sweet delight, some are born to endless night. Alguns nascem para as doces delícias, alguns nascem para a noite sem fim. Que de resto a Agatha Christie depois, já agora a Agatha Christie também, eu adoro a Agatha Christie, que a Agatha Christie depois vai buscar para um dos seus romances mais extraordinários, eu acho, policiais, que se chama Noite Sem Fim, precisamente, Endless Night, que vem do Blake, dos Augúrios de Inocência. Mas então, podem encontrar edições facsimiladas e, por exemplo, as canções de Inocência e de Esperança são nada difíceis de ler em inglês, nada. A Dickinson, e estão traduzidas, além disso, Manuel Portela tem-nas traduzido. Emily Dickinson, por exemplo, não é? Eu traduzia, por acaso, para Relógio d'Água, mas Emily Dickinson, Adrienne Rich, que é uma poeta norte-americana que morreu em 2005, Adrienne Rich, uma poeta absolutamente extraordinária, notável mesmo. Olha, esta última agora, que ganhou o Nobel, Louise Gluck, não é, se quiserem passar os olhos, mas eu sinceramente se me ficasse pela Adrienne Rich e pela Gluck, a poesia, Mário Cesarini tem coisas fabulosas, e aliás para Belas Artes também está muito bem. Sem dúvida, sem dúvida. E quem diz Mário Cesarini diz Anna Atterley. Sim. Anna Atterley, Salete Tavares. Sim. Salete Tavares, não é? Tão esquecida, agora a começar a ser outra vez falada. Aliás, foi a pessoa que me traduz para francês, a Catherine Dumas, é a grande responsável pelo relançamento da Salete Tavares em Portugal. Tem poesia interessantíssima, e além disso era também artista plástica. Sim. Elia, Ana Atterley, o Pimenta, o Alberto Pimenta, já agora, não é? Um grande poeta, um enorme poeta. E então do Alberto Pimenta leiam, por exemplo, um livro que nada tem a ver com o registro normal do Pimenta, que se chama Martia de Abdelhamid. Eu depois mando-lhe. Manda-me isso. Esse não conheço. É extraordinário. É sobre a invasão do Iraque. É uma coisa belíssima. Indulgência Plenária, pronto, dele também, não é? Que é sobre o assassinato de como é que se chama, da transexual de Gisberta. Da Gisberta, sim. Gisberta, não é? A Indulgência Plenária. Enfim, eu acho que há tanta coisa extraordinária. Não sei, chega? Chega, porque já é um boletim de vacinas. Sim, costuma ter 5 vacinas para aí, não é? E aqui tem mais, eu dei mais. Gostei imenso de falar consigo. Foi um prazer. Nós não nos conhecíamos, foi um prazer enorme conhecê-la. Muito obrigado por esta partilha. Muito obrigado. E depois vou então pedir que me mande essas referências que me deu para eu acrescentar. E eu espero que esta seja a primeira conversa de uma série porque eu espero ter muito mais motivos para a entrevistar e falar consigo no futuro. Muito obrigado. Eu é que agradeço. Fique bem, com licença.